Está no ar mais um Na Ponta do Lápis e o tema de hoje é sobre as noções tributárias para os pequenos empreendedores. Porque uma boa administração tributária desde o início pode fazer diferença no sucesso do seu negócio. Por isso, eu estou aqui com o Adriano Luiz da Costa, professor da Faculdade de Ciências Contábeis da PUC Campinas e também consultor tributário. Professor, por que é importante que todo empreendedor tenha noção dos tributos existentes? Bem, Rafael, esse é um tema muito importante em matérias de Brasil, né? Nós temos aí, se não um dos mais complexos cenários tributários do mundo, eu diria até mesmo o mais complexo cenário tributário do mundo. Embora na questão de pequenos empreendedores haja uma simplificação tributária, é importante entender que mesmo nessa simplificação tem uma série de benefícios que algumas empresas menores podem ter e que se o empreendedor não conhecer, pode ser que ele perca este benefício, né? Então, primeiro ponto, nós temos a questão lá da escolha. Eu sou um empreendedor, eu vou trabalhar como pessoa física o meu empreendimento ou eu vou montar uma estrutura empresarial, mesmo que resumido. E aí nós temos o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, a primeira escolha já traz um ganho tributário. Na pessoa física, quando você tem uma atividade de serviço, por exemplo, e você vai prestar um serviço para uma outra pessoa, uma pessoa jurídica, uma empresa, se você for como pessoa física, você vai ter ali um custo tributário muito alto, porque essa empresa ela vai pedir para você emitir um recibo de prestação de serviço autônomo e ali você vai sofrer retenção de INSS, vai sofrer ali retenção de imposto sobre serviço, uma série de elementos que vão tornar o seu trabalho mais caro para essa empresa. Já no MEI, você tem a emissão da nota fiscal de serviço e todo o recolhimento tributário é a seu encargo e você vai recolher diretamente para o governo com uma taxa fixa ali que varia de 50 a 70 reais, dependendo do perfil da empresa. Então esse é um ponto. O outro ponto é que você também tem a possibilidade de ser uma empresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e ser tributado pelo Simples. Mas isso a gente vai trabalhar já mais à frente. Certo. E professor, quais são os tributos mais comuns? Porque existem os tributos federais, estaduais e municipais, né? Perfeito. Antes de responder especificamente essa resposta, de dar essa resposta, é importante entender esse conceito da segregação que o governo faz das faixas empresariais. Então veja, nós começamos com o microempreendedor individual, que é aquela pessoa que tem de faturamento, ou seja, ou recebe de prestação de serviço, ou de produtos que ela fabrica e revende, ou até mesmo de revenda de produtos, até R$ 81 mil ano. Esse é o microempreendedor individual. Entre R$ 81 mil ano e R$ 360 mil ano, nós temos o microempresário. Daí ele vai tributar já na categoria do Simples com uma faixa mais benéfica de tributação. Entre os 360 mil, ou seja, acima de 360 mil e até 4 bilhões e 800 mil ano, ele já passa para a categoria de empresa de pequeno porte, né? E acima dos 4 milhões e 800 até 78 milhões, aí já é uma empresa maior, estruturada, nós temos aí a tributação pelo lucro presumido. Ele deixa de ser simples e pode ir para o lucro presumido. E acima de 78 milhões, obrigatoriamente, o regime tributário é o lucro real. Entre lucro presumido e lucro real, a empresa pode escolher. Então esse é um ponto importante. Mas voltando agora na questão da tributação que você me perguntou, tanto o microempreendedor individual, como o microempresário e como também aí a empresa de pequeno porte, são empresários que vão estar enquadrados no Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é, na realidade, uma metodologia de arrecadação de impostos. É simplesmente uma forma de simplificar o pagamento do imposto. O que significa isso? Que essa pessoa física, que agora tem o seu CNPJ e virou uma pessoa jurídica, através do Simples ela está pagando o imposto de renda, pessoa jurídica, ela paga a contribuição social sobre o lucro líquido, ela paga a contribuição previdenciária patronal, ela paga ali PIS, paga COFINS e dependendo da atividade dela, ela ainda paga IPI, ICMS e Imposto sobre Serviço. Então vai depender dessa questão. Dentro do Simples Nacional, nós temos ali uma faixa de faturamento e para essa faixa de faturamento a gente tem as alíquotas, começando com uma alíquota mais baixa de 4,5% para a microempresa, chegando ali até 14, 14,5%, dependendo do tipo de atividade que a empresa tem, certo? Então, isso é muito importante, entender esse enquadramento. Certo. E todos os tributos impactam diretamente no negócio ou depende do segmento? Claro que impactam. Veja bem, no momento que eu tenho uma empresa e enquadrei ela como MEI, por exemplo, eu tenho uma carga fixa de imposto,
que vai ser ali R$60, R$65 por mês, né? Como já falamos, podendo variar um pouco mais. Então, quando eu for montar o meu preço, eu já sei que eu tenho um valor fixo. Então, isso pouco impacta no meu dia a dia, eu já vou considerar aquele valor fixo mensal e, dependendo do meu volume de operação, eu nem vou considerar isso como um elemento de preço. Quando eu saio da categoria da MEI e vou para a microempresa, e aí eu vou então para a atividade do simples, propriamente dita, eu começo ali com 4,5% do meu faturamento. Então, na hora de montar o meu preço, eu tenho que enxergar que daquele preço, em torno de 4,5% vai ficar vinculado a imposto, né? O cálculo não é tão exato assim, porque a gente tem uma tabela com abatimento, mas eu não quero entrar nessa complexidade, não vai fazer sentido aqui para quem está nos assistindo, né? Bem, mas o que importa é, à medida que esse faturamento vai crescendo, a taxa, a alíquota do imposto, ela vai crescendo também. Então, quanto mais próxima a empresa tiver dos 360 mil, ela vai estar mais distante dos 4,5. Aí quando ela sai dessa categoria dos 360 mil e ela vai crescendo como empresa de pequeno porte, ela vai tendo também um incremento de tributação até chegar nos 4.800.000. Depois que ela ultrapassa os 4.800.000, ela não é mais uma empresa do Simples Nacional. Então ela vai ter que pagar todos esses impostos que nós comentamos individualizados, em guias separados. Mas aí já não é mais uma empresa de pequeno porte, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. Qual que é o detalhe? Hoje em dia, com todo o crescimento do mercado digital, de marketing digital e outras coisas, tem muitos segmentos que têm um crescimento muito rápido. E muitas vezes não tem o correto acompanhamento e não tem a correta tratativa tributária, né? Certo? Então esse é um principal aspecto do entendimento tributário aí para essas empresas. E professor, para fazer a precificação do seu produto ou serviço, quais os tributos que devem ser contabilizados? O MEI ou a microempresa? Então, é o que nós falamos ainda há pouco, né? No caso do MEI, deve levar em consideração aquela taxa fixa que vai pagar mensalmente, olhando lá se é uma empresa comercial, se é uma indústria, uma pequena indústria, uma prestadora de serviço, daí vai ter essa oscilação de valor de MEI, né? Já no Simples Nacional, dependendo da categoria, se é comércio, se é indústria, se é serviço, existem 3 tabelas diferentes, então tem que ver o tipo do serviço e a gente tem que olhar a tabela. Para a empresa do Simples Nacional, o que é importante? É sempre no início do ano, o empreendedor, o empresário, ele tentar fazer uma projeção do que vai ser o faturamento daquele ano. E normalmente o contador dele pode ajudar nele com essa atividade. O que o contador vai fazer com ele? Vão fazer então essa projeção de faturamento e vão fazer uma estimativa de quais serão as faixas que ele vai ocupar de Simples Nacional ao longo daquele ano, para que aquele percentual possa ser colocado ali no seu preço e ele não tenha prejuízo, não tenha perda de margem, né? Então é um caminho a ser feito. E é possível que legalmente o microempreendedor individual se livre de alguns tributos? Existe isso? Como? Então, esse é um ponto bem interessante e eu tenho até alguns clientes que a gente acaba fazendo revisão tributária e trazendo de volta benefícios. Vou dar alguns exemplos. Imagina que você tem um pequeno mercado, um mini mercado. Esse mini mercado, ele é uma empresa do Simples Nacional, é uma microempresa. Alguns dos produtos que esse mini mercado vende, ele vem com uma tributação específica de empresas maiores chamada substituição tributária. A substituição tributária significa que o imposto daquele produto que o seu mercado vai vender, ele já foi tributado de ICMS, por exemplo. Então, se você não tiver o cuidado, você vai acabar pagando o simples cheio, sem descontar aquele imposto que já foi pago. Então você tem esse benefício. Um outro exemplo, se a gente pensar, por exemplo, na questão de carnes, né? Então você tem lá um açougue, uma casa de carnes. A carne tem tributação de PIS e COFINS, que são outros 2 tributos, com alíquota 0. Então o frigorífico, quando vende, já fez toda a tributação devida e agora o açougue, quando vai vender, ele vai tributar com 0. E esse açougue está no Simples Nacional. Então o que vai acontecer? Se o contador não tiver o devido cuidado, o próprio empreendedor não conhecer isso para conversar com o seu contador sobre isso, ele também vai pagar mais PIS e COFINS do que deveria, né? Então esses são 2 principais elementos que nós temos. Isso pega, quais são os principais segmentos que sofrem com isso? A parte de alimentação, açougue, loja de conveniência de posto de combustível, mini mercado, farmácia, autopeças, são os principais segmentos que sofrem com esse tipo de tributação diferenciada. É por isso, então, professor, que é importante
o empreendedor, né, estar ciente das noções tributárias, né? Sem dúvida. E também é muito importante que ele tenha uma assessoria de qualidade, né? A hora que ele vai selecionar o seu contador, o seu consultor, ele também trabalhe com alguém que conheça todas essas particularidades da legislação, de forma que ele possa ter o melhor benefício para o seu negócio, né? Uma coisa importante é assim, se o microempreendedor ele constata essa irregularidade e conversa com o seu contador e vê que houve um equívoco nessa tributação, ele pode retificar as suas declarações, né? E vai poder buscar os últimos 5 anos esse imposto que ele pagou a mais. Então isso é uma coisa boa. Mesmo que o valor ali, como na empresa é pequeno, o valor é pequeno. Mas quando você vai lá e busca de volta, esse valor vem corrigido os últimos 5 anos. Então pode ser bastante interessante também. E professor, no caso de microempresa, o que deve ser levado em consideração para pensar em expandir o negócio, em ampliar o negócio? Bem, o ponto-chave disso em matéria tributária é justamente pensar se essa expansão ela vai trazer alteração do seu rol de produtos, que isso pode trazer uma alteração da tributação dessa empresa, se ela vai expandir para regiões diferentes. Então, vou te dar um exemplo aqui com o serviço. Imagina que nós criamos uma empresa aqui, uma microempresa de serviço em Campinas. E a nossa empresa ela tem um benefício aqui em Campinas, que esse tipo de serviço que nós criamos, a tributação é de 2%, por exemplo, né? Aí nós vamos abrir uma filial da nossa empresa, expandindo essa empresa de serviço, e a gente resolve abrir em Sumaré. Pode ser que em Sumaré esse mesmo serviço tenha tributação de 5%. Então eu tenho que saber que eu posso ter um cenário diverso do que eu tenho aqui em Campinas para a tributação de serviço, né? Da mesma sorte, eu tenho que cuidar essas trocas de faixa de faturamento, né? Então imagina que eu tenho um incremento de faturamento e esse incremento ele não é tão significativo, mas ele me faz trocar a faixa. Então eu posso ter aí também um incremento tributário num primeiro momento, mas nada disso é empecilho para que a empresa cresça. É apenas uma recomendação de cuidados para que de fato o empresário capture a melhor tributação e o melhor cenário de crescimento para ele. Ainda na questão da microempresa, qual que é o impacto dos tributos na folha de pagamento no negócio? Isso é uma boa pergunta também. Veja, à medida que você entra no regime do Simples Nacional, dentro do Simples Nacional, quando eu comentei dos tributos que fazem parte da guia do Simples, eu falei lá da Previdência Patronal. A Previdência Patronal é a parcela do INSS, que seria a parcela da empresa. Então ele já está embutido no Simples Nacional e a empresa então não tem que pagar esse encargo sobre folha de pagamento, porque ele já foi pago com um percentual reduzido. Então, o que vai ter de custo? O custo do fundo de garantia. Então, cada funcionário tem o custo de fundo de garantia. Importante fazer uma ressalva aqui. O microempreendedor individual, ele pode ter no máximo um funcionário. Então, se ele for ter mais que um funcionário, ele já não pode ser mais meio, né? Então, só fazendo essa observação aqui, é importante destacar então que se por alguma razão a empresa perde a sua característica de estar ali no Simples Nacional, mesmo que ela esteja ainda com faturamento de empresa de pequeno porte ou microempresa, automaticamente sobre a folha de pagamento dela, ela já vai ter um incremento ali na ordem, varia um pouco de segmento para segmento, mas na ordem de 25% a 27,5% a mais de tributação sobre a folha de pagamento por ter saído do Simples Nacional. Professor, tem mais uma coisa para falar? Uma última coisinha só importante é ter o cuidado, né? No momento que a empresa ela entra no Simples Nacional, ela precisa cumprir mensalmente com a entrega das suas declarações, fazendo o pagamento dos seus impostos, tudo bonitinho. Se a empresa começa a atrasar os impostos ou ela começa a não entregar as declarações, a Receita Federal irá tirar ela do Simples Nacional. Então, mesmo que ela seja uma empresa de pequeno porte, que ela seja uma microempresa, se ela for excluída do Simples, ela vai cair na categoria geral, já indo para lucro presumido, indo para lucro real, com um incremento bem grande de tributação. É isso então, professor. Muito obrigado por todas essas explicações sobre as noções tributárias, viu? Obrigado a você. É isso, pessoal. Está chegando ao fim mais um Na Ponta do Lápis. Não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Até a próxima, um abraço.